Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, nessa noite, Senhor. Lava-nos com teu sangue precioso. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ainda queremos te agradecer, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por esse dia, o qual o Senhor nos deu, Senhor, o concedimento de te conhecer mais. Oh, Senhor Jesus, porque o que nós precisamos, Senhor, é isso, é de te conhecer mais. Oh, Senhor Jesus, sei com essa reunião, Senhor. Senhor Jesus, queremos ouvir, Senhor, não o que desejamos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar. Por isso, Senhor, sei com a tua filha, Senhor Jesus, porque o Senhor manda nós abrir bem a nossa boca, que o Senhor encherá. Então, nós dependemos de Ti, Senhor, em cada reunião. Senhor Jesus, sei com a irmã Lene, Senhor. Fortalece a tua filha em tuas mãos. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor disse que em nós há um rio a jorrar. Senhor Jesus, porque nós já bebemos desse rio. Senhor Jesus, o Senhor disse que quem beber desse rio, rio de água da vida fluiria. Então, nós estamos aqui nessa noite para fluir. Ó Senhor Jesus, flui através da tua filha Lênia, Senhor, com essa palavra maravilhosa, no qual o Senhor preparou antes da fundação do mundo, Senhor, para estarmos aqui juntos, de mãos dadas, unidas e conectadas. Senhor Jesus, em uma só fé, em um só Espírito. Ó Senhor Jesus, dá-nos ouvido de erudito, Senhor. Ó Senhor Jesus, acrescenta-se mais a nós, através desta reunião. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus. Amém. Amém, mães. Amém. Amém, mães. A paz e a graça esteja com todas. O nosso título hoje da nossa leitura, a nossa palavra é Deus faz algo novo. E a palavra que o Senhor me deu essa noite, o versículo foi Jeremias 18, o vaso do oleiro. Senhor Jesus. Então, vou ler aqui, né? Vou ler o versículo, depois eu vou explicar, irmãs. Alguns versículos aqui. O vaso do oleiro. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui de início a vocês. Tem vários tipos de vaso. Que tipo de vaso você é? Aleluia. Eu sou Então, aquele que cai no chão e não quebra. Aleluia, glória a Deus. Vamos à leitura. Alguém já pegou suas Bíblias? Então, vamos lá. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, que lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso, o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ninguém, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar ou derribar e destruir. Se tal nação se converter da maldade contra ao qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensarem em fazer. Amém. Então, só vou ler até aqui, irmãs. Aleluia. Então, aqui o Senhor está falando a Jeremias. Palavra que o Senhor falou a ele.
que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então, o Senhor está mandando Jeremias descer, né, para ele ir até a casa do oleiro. E lá está o oleiro. O oleiro estava lá na casa, né, e o Senhor mandou Jeremias ir. E o Senhor estava dando uma ordem a Jeremias, mandando Jeremias ir à casa, né? E na maioria das vezes, o Senhor não está só falando com a gente, ele está dando uma ordem, é para a gente ir, né? E às vezes a gente fica prostrado, mas o Senhor quer que a gente vá. E nessa noite o Senhor está dizendo, vai, né? Dispõe. E ele está mandando descer. Descer significa nos humilhar, descer, largar o ego, o eu. O Senhor manda nós descer à casa do oleiro, Senhor Jesus. Então, esse oleiro está ali na casa, né? Fazendo ali o trabalho dele. E quando o Senhor manda Jeremias ir na casa do oleiro, está lá ele fazendo o trabalho dele, o serviço com barro, né? Moldando ali o barro. Aleluia. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O Senhor, quando o Senhor mandou Jeremias ir à casa, o oleiro estava ali trabalhando no barro. Só que aquele vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou. Mas aí o oleiro refez aquele vaso, né? E quando o oleiro está fazendo barro, primeiro ele escolhe um barro de boa qualidade. Ele tem que tirar as impurezas do barro, que não pode ter nenhuma impureza, porque senão o vaso racha. Ele tem que preparar ali aquele barro para fazer aquele serviço, o oleiro. E assim como o Senhor, o oleiro estava ali trabalhando naquele barro, assim é o Senhor conosco, né? O Senhor, ele quer nos limpar, ele quer tirar nossas impurezas para nos moldar, para nos preparar ali para nós sermos um bom vaso. E nós somos o vaso do Senhor, mas nós precisamos estar cheios do Senhor. Ele quer nos encher. Fez um vaso na intenção de ser preenchido. Ser preenchido por quem? Pelo próprio Senhor, né? E aqui ele desce à casa do oleiro. E lá está o oleiro. Qual é a função do vaso? Uns colocam na sala, em vários cômodos, uns colocam em cima de uma estante, outros colocam numa cozinha, mas aquele vaso ali tem que ter uma função. Assim somos nós. Precisamos aceitar as condições que o oleiro impõe sobre o vaso, que o oleiro é o próprio Senhor. E, na maioria das vezes, quando o Senhor está ali, né, nos moldando, porque o oleiro, ele, para fazer o vaso, ele precisa apertar o vaso, ele precisa apalpar o vaso assim com a mão, e, na maioria das vezes, ali, aquilo ali dói, machuca. E assim é o Senhor conosco. O Senhor está nos moldando, né, para nos tornarmos um vaso novo, um vaso cheio de glória. E o Senhor, na casa do Senhor, tem vários tipos de vaso. Tem vaso de honra e vaso de desonra. E nós precisamos ser vasos de honra. Para isso, o Senhor está nos moldando, Ele está nos preparando para ser um vaso de honra. Mas, para isso, nós precisamos ficar na oleria. Não podemos sair da oleria, porque na oleria que o barro é trabalhado. E nós somos esse barro que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Né? Muitas razões porque, às vezes, o vaso quebra. Existem muitas razões que o vaso quebra. E nós, como chegamos na olaria, eu creio, eu não fui olhar isso, e não está escrito na Bíblia que a olaria é a igreja, mas eu acho que tipifica assim a igreja, a olaria, que é onde o oleiro trabalha aquele barro ali. Assim somos nós. E nós estamos na igreja, não podemos sair da olaria.
porque é na igreja que o Senhor trabalha o vaso, trabalha esse vaso. Então, na maioria das vezes, nós passamos por esse processo, e o processo é doloroso, o processo, na maioria das vezes, machuca, mas não podemos murmurar quando passamos por esse processo. E nem questionar, porque na maioria das vezes a gente se pega questionando, oh Deus, por que eu estou passando por isso? Oh Senhor, eu não merecia isso. Oh meu Deus, eu não sei porque esse fardo meu está tão pesado, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele não dá nada além da conta, Ele dá tudo na medida certa, né? Precisamos aceitar as condições, questionada o oleiro. E reclamando, o vaso não questiona. O vaso quer ser mais sábio do que o oleiro que criou, mas somos vasos de barro. Temos muitos tem muitos vasos que é de barro e outros são de bronze. Os que se acham de bronze são aqueles que querem fazer as coisas desordenadas, fazer de qualquer maneira, mas só que mesmo assim ele se quebra. E quando ele se quebra, ele tem que passar por aquele processo todo para ele ser trabalhado. Tem que pegar os cacos para juntar. Na maioria das vezes, os vasos estão quebrados, está trincado, né? E está furado. Mas Deus quer pegar esses cacos, juntá-los todos e formar um vaso de honra. Aleluia. Deixa eu ver mais aqui. Ele é oleiro, o Senhor é oleiro, e é o teu Criador. Você só existe porque Deus tem um propósito por ti. Deus é um artesão que tem paciência, que te refaz perfeito. E nós precisamos ter paciência, porque o processo é demorado e é doloroso. E o Senhor, Ele é paciente. Às vezes Ele está ali trabalhando, às vezes não, muitas das vezes Ele está ali trabalhando, mas Ele é paciente. O Senhor não faz nada imperfeito, Ele faz tudo perfeito. Mas às vezes a gente pensa que o Senhor não está ali conosco, que a gente não está, que a gente está sozinho. Tem hora que a gente passa pelo processo que a gente acha que o Senhor não está ali, mas o Senhor, Ele está ali conosco, Ele está ali nos bodando com carinho, né? Às vezes a gente acha que está tão doloroso, mas o Senhor sabe de todas as coisas que a gente passa. A gente não, todas as provações que a gente passa não é em vão, é para a aprovação do Senhor. Aleluia. Ele cuida de você aos poucos, você nem percebe. Isso é o oleiro trabalhando. Muitas razões porque o vaso quebra é situações financeiras, relacionamento, estresse, na saúde, com família. Então, muitos vasos estão quebrados, mas o Senhor, Ele refaz o vaso. Ele refaz todas as vezes que o vaso quebra, o Senhor refaz. Mas, para isso, precisamos estar na oleria. Se a gente sair da oleria, infelizmente, meu irmão, a gente vai passar e o processo vai ser mais doloroso, porque a gente, com Deus, a gente passa, mesmo a gente passando pelo vale, o Senhor está ali, mas fora da igreja, o vale é doloroso, o processo é doloroso, então não vamos sair da igreja, porque é lá que o Senhor colocou para nos tornar vasos de honra e não vasos de desonras. E, às vezes, o vaso precisa ser quebrado para refazer. E tem pessoas que vivem o tempo todo no erro, mas chega um tempo que ele se quebra. Ele pensa que ele vai viver o tempo todo no erro, mas chega uma hora que ele quebra. E o Senhor pega ele e refaz para ele mesmo. Mas, para isso, o vaso precisa dar lugar ao Senhor trabalhar. E nós somos o vaso. Mas nós somos o vaso de barro, né? Ele quer te fazer vaso de honra. Creia, irmã. Você ainda, irmãs, é um vaso de barro. Mas Deus quer trabalhar em nós todos os dias, né, irmãs?
para nos tornar esse vaso de honra. Mas para isso não saia da oleria. O Senhor nos abençoe nessa noite e minha palavra é essa aqui hoje. Aleluia, irmãs. Amém. Amém. Glória a Deus. Edilene, muito rico. Aleluia. Irmã Jussara. Oi, irmã, por primeira, me pegou de surpresa. Ai, meu Deus. Maravilhosa palavra sobre o vaso, né? Realmente nós somos vasos na mão do Senhor, vaso que Ele pode moldar conforme a vontade dEle, não a nossa vontade. Já imaginou eu querer falar para o Senhor, ah, Senhor, me molda assim, faz um lacinho desse lado. Ah, Senhor, faz... Não, Ele vai moldar conforme a vontade dEle. Amém. Realmente, isso que a irmã falou, nós devemos estar na casa, ou seja, na olaria, ou seja, na igreja. Quando nós estamos na igreja, ali nós somos moldadas. Muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos acabrunhadas, como a irmã falou, e muitas vezes vêm irmãs, irmãos nos consolar ou nos dar algum puxão de orelha. Ele está sendo usada pelo Senhor para nos moldar também. O Senhor usa também vasos para nos moldar também, que sejam os irmãos, as irmãs. Realmente, nós temos um hino aqui, no 433, que diz assim: tua vida é um vaso de bênção, tem fluído de ti o amor, tens mostrado Jesus aos perdidos, pronto estás a servir, faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso de bênção. Como a irmã falou, existem vários tipos de vaso, de prata, de madeira, mas nós queremos ser aquele vaso de bênção, preenchido pelo Senhor. Então, vaso de bênção, tal é o meu clamor. Eis-me submisso ao teu serviço como um vaso de bênção, Senhor. Realmente eu quero declarar que eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor e que possa levar bênçãos para as pessoas. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigada, irmã Lena. Amém, minha irmã. Amém. Amo esse hino, viu, irmã Jussara? Aleluia. É lindo, né, Simone? Demais, Lindo mesmo. demais. Mara Rúbia, a rainha do Zoom. Amém. Muito boa a palavra, viu, minha querida Lene? Preciosíssima. Você fez uma pergunta, e eu gostei muito da pergunta que você fez. Tem vários tipos de vasos. Que tipo de vaso você é? Olha, eu não sei se eu sou, mas eu quero ser. Eu quero ser um vaso de honra, um vaso de bênção. Eu quero agradar o meu Senhor e também quero agradar minhas irmãs, quero agradar a igreja, eu quero cooperar com o Senhor. E tudo isso o Senhor vai trabalhando em cada uma de nós, né? E quando não fazemos o que o Senhor quer, esse vaso, ele é quebrado. E como você falou, quando vai ser refeito, aí dói. Porque a gente percebe tudo aonde nós falhamos. Senhor Jesus, me perdoa. Mas graças a Deus que há o arrependimento, né? Para nós podermos voltar ao Senhor. E por isso que a gente precisa ter azeite nesse vaso, porque o azeite ele vai deixando a massa mais Maleável. mais maleável. Então, é isso, e esse azeite somos nós que colocamos, aí já não é o Senhor, somos nós que colocamos esse azeite. E esse azeite é fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. Muito bom, amém. Muito rico, viu? Glórias a Deus. Irmã Amém. Roseli de Sobradinho. Amém. Amém, queridas irmãs.
Eu me senti muito honrada com essa questão de ser um vaso. Aleluia. E analisando aqui, às vezes ser um vaso de barro, a gente acha que é um vaso sem valor, um vaso de menor valor. Uhum. Mas o vaso de ouro, o vaso de ferro, o de bronze, eles precisam de uma forma para serem feitos. Mas o vaso de barro só precisa da mão do Senhor. Amém. Olha que riqueza! Olha que riqueza! Não precisa de forma, não precisa de nada. O oleiro vai ali com todo o carinho que só ele tem e vai moldando aquele vaso. Se na modelagem o vaso se quebrar, ele faz de novo, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Nessa modelagem, ele usa água. Veja só, o que é a água para nós? A água para nós é a palavra. Então, ele usa a palavra para nos conduzir, para nos guiar, nos moldar. Irmãos, não saiam da mão do oleiro. Deixe o oleiro te moldar. Viu, irmã Lene? É uma maravilha estar na mão do oleiro. Eu não quero uma forma para ser um vaso de ouro muito rico, muito... Não, eu prefiro ser esse vasinho de barro na mão do oleiro. Amém. Irmã Roseli, você deveria ser poetisa. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Sueli de Alagoinhas. Amém, minhas amadas. Que palavra maravilhosa, viu? É um presente para mim. Deus faz algo novo. Aleluia, né? Hoje eu pude ajudar uma das irmãs que estou apacentando, né? Com a palavra, lá com um problema, e foi assim, essas palavras, né, de encorajamento, para que ela possa perseverar, né, que o problema não pudesse sufocar ela e desanimar, né, como aqui a irmã pôde falar, né, que o Senhor refaz o vaso, e para o Senhor refazer o vaso, nós precisamos estar no oleiro, né, na igreja, na vida da igreja, que a gente vai aprender, né? Que a gente vai deixar-se ser moldado, como a irmã pôde falar aí, do azeite, da água, então tudo é junto, é nós e o Senhor, né? O Senhor, ele faz a obra em nós, mas nós também precisamos da nossa parte, a nossa parcela, né? De querer, de negar. Esse negar, ele é muito, assim, bem extenso, mas a gente precisa realmente colocar em prática o negar, né? Porque quando a gente nega, a gente deixa-se, né, ser moldado pelo Senhor, né? Então, toda a humilhação a gente deixa cair, né? Todo o empecilho, todas as impurezas. Então, foi uma palavra assim maravilhosa para mim, estava afastada, mas ganhei muito, né, com o que a irmã pôde trazer para nós, e já com os compartilhar das irmãs, né? Jesus é o Senhor. Amém, Sueli, amém. Tânia. Amém. Aleluia, né? Que a olaria, né? Quando o vaso ele se encontra ali na olaria, ele tem a oportunidade de ser refeito, né? O vaso, na nossa casa, quando o vaso ele se quebra, a gente vai lá, né? Faz uma colazinha, faz um remendozinho. Mas quando você se encontra na olaria do Senhor, aí esse vaso ele não é remendado, ele é refeito. Mas para esse vaso ser refeito, essa massa, ela precisa ser trabalhada, né? Ela é trabalhada, ela vai ali, né, como a irmã Roseli falou, né, sendo colocado água, vai sendo, né, ali amassada, e não é fácil, né,
dói muito. Mas tudo isso é para que seja refeito um vaso de honra, um vaso que possui algo assim maravilhoso, extraordinário dentro dele, que é a vida de Deus trabalhada em si. Então, assim, é muito bom permanecer na olaria e deixar o oleiro trabalhar no vaso. Amém, amém, aleluia. Amém, amém. Rutinha. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, que palavra maravilhosa, né, irmã? Ai, alegrou tanto o meu coração, né, que hoje nós estamos lá fazendo parte do faxinão da escola, né, desde o dia 1º que eu já retornei, e o que eu fiquei assim, irmã, arrepiada mesmo, foi que eu tinha falado para uma professora, né, sobre essa palavra hoje. Devido ao quê? Eu vou abrir aqui a câmera e vou mostrar às mães, tá? Ela me deu um monte de cartazes coloridos, e no meio desse cartaz que ela me deu, ó, no meio dos cartazes coloridos que ela me deu, eu folheando, veio a foto de um oleiro. E aí, eu estava falando com ela, né, na experiência do que o Senhor, ele faz conosco, né? Eu disse, Pro Deise, olha só a foto que a Pro me deu. Assim mesmo o Senhor quer fazer conosco. Ela fez mais Ruth, mas como? Eu disse, porque ele é um oleiro e nós somos um barro. A Bíblia diz que nós viemos do pó e o pó voltará, né? Eu disse, sim. E eu falei para ela, irmãs, olha, eu estou aqui arrepiadas, irmãs, como o Senhor, ele quer nos usar, como o Senhor, irmã, ele usa, ele pode usar, está usando hoje tudo, irmãs, para nós estar abrindo a boca para falar dele. Oh, Senhor Jesus, irmãs, esse retorno meu para a escola, eu tenho tido experiência no sobre, eu posso orar por você, eu tenho orado pelas pessoas dentro do ônibus. Senhor Jesus, todo dia eu sento do lado de uma pessoa, ela vem e desabafa comigo uma situação, irmãs. Oh, Senhor Jesus, o Senhor realmente, irmãs, ele está como esse oleiro, ele está nos refazendo, irmãs. Irmãs, o Senhor, ele não quer nos perder de maneira alguma. Nós somos dele e nós devemos declarar que nós somos dele e ele é nosso. Senhor Jesus, qual vaso eu tenho sido diante do Senhor? Que pergunta maravilhosa, irmã Lene. Que palavra maravilhosa. O Senhor é fiel. Nós não devemos temer. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Oh, vasos de honra ou vasos de desonra? Oh, Senhor Jesus, amém. Amo vocês, amém. Amém. Karine, vai poder compartilhar agora, Karine? Amém. Glória a Deus, vou sim. Vasos de honra, é assim que o Senhor quer nos fazer. Essa mensagem de Lene, eu me lembrei de um hino, né, antigo, que quando eu comecei a me reunir, recebi o Senhor, que fala assim, ele está chamando vasos quebrados para ser consertados, para ele usar. Ó Senhor Jesus, nessa noite eu vi o Senhor nos chamando, mais uma vez. Não é à toa esse compartilhar aí de Ruth, né? Porque, de fato, nós somos vasos para conter o Senhor. E para quê? Para derramar esse tesouro, esse conteúdo para as pessoas. O Senhor só quer isso, irmãs, de nós. Por isso que a gente tem que estar na igreja, né? Porque nós não somos vasos, como a irmã falou aí, né, de louça, vasos de cristais, nós somos vasos de barro, que todo dia tem que ser refeito, né? Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem. Então, a gente precisa estar na igreja, porque é na igreja que está o oleiro. É ali que ele vai nos refazer,
Se a gente não estiver nesse lugar, irmãs, não tem como, a gente não prossegue, ó Senhor Jesus. E o Senhor precisa de nós, o Senhor conta conosco, né? Porque, como o Ruth falou, as pessoas estão sedentas, né? É o tempo todo quando a gente vai para a rua, a gente vê isso, vê o anelo do Senhor. Então, nós, como esses vasos, precisamos ser vasos úteis ao Senhor, né? Que precisa estar se refazendo para quê? Para transbordar para as pessoas essa vida, esse conteúdo maravilhoso que entrou em nós, irmãos. E que o Senhor também quer multiplicar esses vasos, né? Esses vasos de honra que Ele quer fazer outros também. Então, realmente, que palavra maravilhosa. Lene, meu amor, te amo, te amo, te amo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jaceline. Jaceline? Tu tá aí, Oi, mulher? Simone, amém, irmãs. Eu não Amém. vou compartilhar, tá? Tô só ouvindo vocês Tá aqui, bom, meu amém. amor. Amém. Loirinha. Lourinha, tu vai compartilhar? Amém. Laíse. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Que linda mensagem, né? Que somos na mão do Senhor. O que nos permitimos ser. Porque, não sei se vocês já viram, mas eu tive o privilégio de ver como faz um vaso de barro. E antes dele ser amassado com as mãos, ele é amassado com os pés. Então, eu te pergunto, você está disposto a ser amassado com os pés? Você vai deixar o Senhor fazer isso? E eu olhando aquela cena, eu disse para mim, nossa, Senhor, então todas as vezes que eu estou passando por um processo de adaptação, o Senhor está me amassando primeiro com os pés para depois me moldar. Isso é muito interessante, porque na igreja está assim de pessoas, no mundo está assim de pessoas querendo ser vasos de honra, porém não querem ser amassados pelo oleiro, não querem passar pela fornalha, porque ele molda, ele pisa amassa com os pés, molda com as mãos e depois ele coloca dentro da fornalha. E aí dentro da fornalha é onde somos forjados, onde somos queimados para ficar um vaso bonito, perfeito. Aí às vezes ele chega lá e coloca alguns detalhes que nós não pedimos, mas ele faz. Mas é essa a questão. É até onde nós estamos dispostas a deixar Deus nos moldar. Porque não é só o moldar por fora, as minhas vestes, o meu falar, o meu andar, mas é principalmente moldar o nosso caráter. Amém. É moldar a nossa essência, aquilo que já trazemos desde o ventre materno. É esse o moldar que precisamos deixar na mão do Senhor. Eu não vi todo compartilhar, mas é uma mensagem assim que que toca muito o meu coração, que fala muito comigo, porque eu digo ao Senhor que a cada dia eu quero ser o melhor para Ele. Eu quero dar o meu melhor e quero ser o meu melhor. Então, para eu ser o meu melhor, todos os dias de manhã eu tenho que me permitir ser amassada, ser moldada, ser consertada. Observe, quando pegamos um vaso de vidro, quando quebramos um vidro, eles não ficam da mesma forma. Quando colocamos um vaso de ouro, para ele se formar de novo, ele precisa derreter. Mas no vaso de barro, não, queridos. O vaso de barro, ele quebra, amassa e faz de novo. E de novo, se for preciso, e de novo. Até ficar do jeitinho que ele quer para ele ser usado. Mas temos que ser um vaso e vazios. Isso. Por que, Laís, precisamos ser um vaso vazio? Porque o que adianta sermos um vaso, queremos ser um vaso de barro, mas sermos cheios de nós mesmos. Cheios de si. Não, precisamos ser um vasos vazios para Deus encher dele, mais dele a cada dia.
até transbordar, não só cheio, mas sermos transbordantes da unção do Senhor. Porque quando nós transbordamos, não fica nem um cisco. Observe, quando você enche um balde, que esse balde transborda, aqueles ciscos que ficam, ele cai. Então, nós temos que ser assim na presença do Senhor. Temos que ser transbordante dele para que nenhum cisco venha continuar nas nossas vidas e nem descer, para se misturar com a unção, com o óleo que ele derrama sobre nós e vir colocar esse óleo a perder. Então, que possamos ser vasos, sim, vasos de honra, para honrar o Senhor, mas vasos vazios para que ele encha no tempo determinado, na hora determinada dele, do jeito que ele quer, como agrade a ele. Amém. Laís, em Sobradinho tem lugar para você. Oi? Em Sobradinho tem lugar para você, venha. É só marcar que eu vou. É para morar. Pronto, eu vou. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor realmente quer nos fazer novo, não é? Quer nos fazer um vaso novo. Eu já cheguei um pouco atrasada, que eu estava atendendo uma ligação, aí eu consegui anotar aqui algumas coisas, algumas falas das irmãs. Nós somos um vaso quebrado na mão do Senhor, não é? Então o Senhor quer o quê? Só quer nos moldar, consertar esse vaso que quebrou, principalmente o vaso de barro, porque eu, quando era criança, eu me lembro que a gente morava na fazenda de meu pai, aí tinha muito barro, e o povo de lá da roça fazia muito vasinho de barro, aí quando quebrava, não, molha de novo e conserta, molha, mete aí no rio, e mexe e tal, e consertava sempre o vaso de barro, entendeu? E o vaso de barro, ele pode ser sempre restaurado. E nós temos esses vasos de barro para o Senhor. Então, o Senhor sempre quer nos fazer um vaso novo para conter esse Cristo dentro dele. Mas nós somos esses vasos. Nós somos esses vasos. Nós temos que nos moldar às coisas do Senhor, né? Nós temos que ser sempre consertados, lapidados, e temos que ser um vaso de honra para o Senhor. O Senhor nos guiará a essas águas profundas, e lá Ele saciará a nossa sede, para que nós permanecermos nas mãos do olheiro, para sempre sermos moldados por esse olheiro, para sempre estar consertando esse vaso. Ele quebra daqui, quebra dali, a gente cai daqui, cai dali, sempre o olheiro está lá consertando. Jesus é o Senhor. Amém, Nívia Maria. Neide, você vai poder compartilhar, Neide? Vou sim. Amém, né? Amém, Neide. Vaso de honra. Graças a Deus por esse vaso de barro, né? Que o Senhor cada dia está nos moldando. Mas como a irmã Lene falou, o vaso de barro, o oleiro está na mão, né? O oleiro sempre está nos moldando, mas a gente precisamos dar lugar para o Senhor nos moldar, né? Todos os dias. Mas precisamos permitir. Somos um vaso quebrado na mão do Senhor. E cada dia, todos os dias, o Senhor, como a irmã Nívia compartilhou, quebra daqui, quebra da lá, mas o Senhor está sempre nos moldando. O Senhor está sempre cuidando de cada um de nós. Por isso que nessa noite amém pela palavra, né? E além, esse vaso, ele tem algo precioso, né? É o próprio Deus dentro de nós. Nós somos preciosos para Deus, porque esse vaso, além de ser um vaso de barro, mas tem um tesouro dentro, que é o próprio Deus. Jesus é o Senhor. Amém, Neide. Eu não sei se minha sogra, a senhora vai poder compartilhar? Eu não sei se ela vai poder compartilhar, que ela está doentinha.
Rosa, você vai conseguir falar, Rosa? Você estava sem voz de manhã. Simone, Oi. Simone, Oi. é melhor você aceitar. Não é mais minha sogra, é nossa sogra. Ah, Jesus, que briga, misericórdia, Senhor. Eu estou até rindo aqui. Ô, Justo, eu estou rindo. Ô, Jesus. Você vai compartilhar, minha sogra? É isso mesmo. Ô, minha irmã, sim, amém, né? Vou dar minhas duas palavrinhas, sim. Pronto, depois de você é Rosa Malha. Eu faço parte desse corpo maravilhoso. Ó, Senhor Jesus. Que prazer que nós somos esse vaso, né? Esse vaso feito pela mão do oleiro, que é o nosso Deus. Então, a gente todo dia quer estar esvaziada, que é para ser enchida por Ele. Como já foi falado aí, várias palavras assim mesmo, né? E a gente tem aquela satisfação no coração em fazer parte desse vaso e saber que o nosso Senhor todo dia trabalha em nós, de uma maneira ou de outra, como a irmã compartilhou, a irmã Lênia compartilhou, ele está sempre cuidando, se a gente quebra, ele está ali para emendar. Oh, que benção! Quanto é maravilhoso, né? A gente saber disso. Mas não é por saber disso que a gente vai estar todo dia se quebrando, não. A gente tem que manter inteira, para ser enchida, cada dia ser nova, para que a gente tenha a vida de Deus cada dia mais, né? Senhor Jesus, ainda estou aqui afadigado um pouquinho. Amém, viu, minhas irmãs? Amém. Amém. Rosa? Amém. Vou falar só um pouquinho, porque também estou com a voz bem... Mas essa palavra é muito boa. É uma das palavras que eu gosto muito na Bíblia. É sobre a questão do oleiro. E assim, eu vou resumir. Posso falar muito não, vou resumir. Graças a Deus pela palavra. E realmente a igreja é a olaria. Nós somos os vasos. Deus é o oleiro e Ele está trabalhando em cada um de nós. E o que eu acho interessante do oleiro é que ele trabalha com as duas mãos. Ele trabalha com a mão por dentro e trabalha com a mão por fora, né? Então, é isso que Deus faz em nós todos os dias. Trabalha em nós por dentro e por fora. E tem uma coisa, a irmã Roseli disse que ela falou aí na questão do vaso de barro ou do vaso de ouro. Mas, apesar de nós sermos esses vasos de barro, nós também somos vaso de ouro, porque nós estamos sendo revestidas pela natureza de Deus, e a natureza de Deus é tipificada como ouro. Então, de alguma maneira, também somos esses vasos de ouro. Claro que a forma é diferenciada, porque a forma é a mão do Pai. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, Rosa. Que o Senhor abençoe sua garganta, minha amada. Aleluia. Amém. Irmã Conceição, vai compartilhar, irmã Conceição? Ô, amada, vou compartilhar sim. Eu cheguei já no finalzinho, né? Você viu. Hoje não deu para eu entrar mais cedo, mas eu ouvi o compartilhar de cada irmã, cada um mais rico que o outro. E eu dei uma olhadinha aqui. Isaías 64:8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. E ainda fala aqui, eu vou falar 3 versículos. E na 2 Timóteo fala assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra,
santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. E o último aqui é Jeremias, essa palavra. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e vi, trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, irmãs, nós precisamos nos deixar ser trabalhado pelo Senhor. Teve uma irmã aí que falou sobre, eu acho que foi aqui a irmã da família Maurício, eu esqueci o nome dela, parece que foi ela que falou. Sueli, parece que foi ela que falou, se o espírito não me engana, sobre o negar a vida da alma. Se não foi você, irmã, me perdoe, viu? Mas sobre negar. Não é fácil, irmã, a gente ser moldada, porque muitas vezes somos muito almáticos. Caímos na alma na primeira investida. E o que nós precisamos foi, hoje nós tivemos uma leitura, Pés que correm para o mal, do Dias Mais Sábio, né? Então, tá chamando a atenção para a gente estar sempre, no caso, as duas leituras eu acho que estão combinando bem, dizer uma completando a outra, porque precisamos estar no meio da igreja, no centro da igreja, para permitir que o Senhor trabalhe, né? Ali a história é pés que correm para o mal. Então, fala também da gente se voltar ao Espírito. Porque se nós estivermos na alma, qualquer coisa vai nos derrubar. Mas se nós tentarmos, a gente sabe que é difícil. Nós não conseguimos ficar 24 horas no Espírito. Se disser que ficamos, somos mentirosos. Porque muitas vezes nós saímos. Mas também, com a mesma facilidade que a gente sai, a gente pode voltar. É só invocar o Senhor. E, como vaso, aceitar ser moldado. Porque quando, às vezes, o Senhor está nos moldando, a irmã Laís falou sobre o queimar, né? Primeiro ele bate com os pés, depois molda com as mãos, e aí leva no forno para ser queimado. E a gente ouviu muito o irmão Dong falando sobre o queimar, né? Queimar o espírito. Muitas vezes, quando o Senhor precisa trabalhar no nosso espírito, queimando as nossas impurezas, nós pulamos alto. O que nós precisamos fazer é tentar voltar ao espírito com toda essa riqueza de palavra que nós temos recebido dos nossos profetas, dos nossos irmãos. Aqui, as irmãs mais simples têm trazido palavras tão ricas, tão cheias de vida, que realmente, Laís, Ruth, é de arrepiar, né? O que aconteceu hoje com a Ruth. Isso é o Senhor trabalhando, moldando, mostrando como é que Ele quer que nós nos comportemos. Olha só que maravilha! Irmãs, nós temos que verdadeiramente permitir o Senhor trabalhar. Dói, muitas vezes dói. Nós pulamos, nós repicamos, mas se nós permitirmos o Senhor trabalhar,
ao invés de murmurar, de ficar reclamando o tempo todo, quando tivermos sendo trabalhado, começarmos a, Senhor, eu te louvo, bendigo o teu santo nome e agradeço. Irmãs, as coisas mudam. Eu aprendi esse louvor com o irmão Demolício, que o Senhor já o levou. Ele, muitas vezes, quando eu estava passando pelo fogo, ele dizia para mim, você ama o Senhor? Amo. Ele dizia para mim, prove. Você confia no Senhor? Confio. Dê a prova para ele. Mostre para ele que você acredita, prove para ele que você confia, que você aceita passar por esse momento de provação que você está passando e que você está aceitando. Quando você fizer isso, as lapadas vão ser menor. Ele falava exatamente assim, quando você disser que aceita, você vai apanhar menos. O seu sofrimento vai diminuir, porque ao aceitar, você não vai murmurar e tudo, o Senhor vai poder trabalhar. Amém. Amém, irmã Conceição. A irmã Conceição leu o versículo que eu também tinha separado aqui para ler, né? Que é 2 Timóteo 2:20, que fala, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Mas eu separei aqui no estudo Vida de Timóteo, porque eu vi algumas irmãs falando que a grande casa é a igreja, e infelizmente eu vou decepcionar essas irmãs. Irmãs, me perdoem, viu? Mas a grande casa não é a igreja. Eu vou ler um trechinho rapidinho para vocês, porque eu não, na época que a gente desfrutou sobre isso, tem muitos anos. Eu lembro que eu estava em Lauro de Freitas e eu ganhei muita luz, né? Fala o seguinte, no estudo Vida de Timóteo e Filemon. Fala assim, o que Paulo quis dizer com a expressão grande casa? Nessa grande casa não há só vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e alguns para honra e outros para desonra. Passei muito tempo considerando essa questão diante do Senhor. A casa de Deus em 1 Timóteo 3:15 e 16 é a igreja, autêntica em sua natureza divina e caráter essencial como base da verdade. E a grande casa aqui, em 2 Timóteo, refere-se à igreja deteriorada, em seu caráter misturado, ilustrada pela árvore anormalmente grande em Mateus 13, do 31 ao 32. Nessa grande casa não há somente vasos preciosos, mas também vasos sem valor. Assim, não cremos que a grande casa nesse versículo se refira à igreja, como a casa do Deus vivo em 1 Timóteo 3,15. A grande casa certamente não é a casa do Deus vivo, pois esta é o grande mistério da piedade e também Deus manifestado na carne. Como poderia tal casa conter vasos para desonra? Portanto, a grande casa refere-se sem dúvida à cristandade, ao cristianismo. Além disso, essa grande casa equivale à grande árvore em Mateus 13. A igreja autêntica hoje é a casa do Deus vivo. E o cristianismo anormal é a grande casa. Como é grande hoje essa casa anormal? Assim como muitas aves impuras se aninham numa grande árvore, há na grande casa vasos para desonra, vasos de madeira e de barro. Na igreja autêntica, porém, há somente vasos de ouro e de prata. Essa palavra aqui mudou minha vida nesse período, há muitos anos atrás. Quando a gente desfrutou, as irmãs vão lembrar, quando a gente desfrutou dos livros de Timóteo, lembra? Muitos anos atrás com o irmão Dong. Eu não vou saber explicar, mas a igreja, ela é a casa do Deus vivo, ela é a extensão de Deus, e ele é perfeito, como fala em 1 Timóteo 3,15. Então, essa casa é perfeita. Não há vasos de desonra. E aí eu pergunto a vocês, onde vocês estão hoje? Vocês vão me dizer, eu estou na igreja. Olha que salvação. Você não é um vaso de desonra. Você é um vaso de honra. A única diferença é que o Senhor ainda está te moldando. Porque a gente pode dizer assim, não, mas eu não sou perfeito. Claro que não é, o vaso não está pronto. E a irmã Rosa Malha falou um negócio que eu me arrepiei toda no que ela falou, que o Senhor está trabalhando com a mão por dentro e com a mão por fora, misericórdia.
Deus está trabalhando na nossa natureza, no nosso caráter, mas também no nosso testemunho, na expressão, no que nós manifestamos para as pessoas. Então, isso é uma palavra de grande salvação. Nós estamos no lugar onde Deus pode nos honrar, que é na igreja. Você sabe que o cristianismo, ele é muito grande, ele é muito vasto, tem um crescimento anormal. E muita coisa já está misturada no cristianismo, como vimos semana passada, né? No compartilhado semana passada. Que muitas pessoas achando que Deus a aceita como ela é, uma vez que Deus a recebe e trabalha nela. Transforma no vaso adequado que ele quer. E o ideal de ser um vaso, a coisa mais maravilhosa de ser um vaso, é porque o vaso por si só não tem valor. O valor do vaso é no conteúdo. O que é que você coloca no vaso? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, para conter quem? Para conter Deus. E ele está trabalhando nessa forma maravilhosa, nos conformando a Cristo. Cristo é o molde. Cristo é essa forma. E ali o Senhor está nos moldando porque nós vamos contê-lo como ele é. Hoje temos o Espírito no nosso espírito, mas à medida que permitimos o seu trabalhar, ele vai alcançando a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, e por fim teremos o corpo transformado. Isso é maravilhoso. Então, aleluia pela igreja, aleluia que estamos na igreja, que somos vasos para a honra. Nunca permita Satanás dizer o contrário. Se Satanás disser que você não tem honra, que você não tem valor, repreenda-o e lance no lago de fogo, porque você é uma grande casa. Você é um vaso de honra, misericórdia. Você é um vaso de honra. E o Senhor colocou no lugar onde ele pode te honrar. Que bênção. Aleluia. Amém. Eu vou pedir para a Laís fazer uma oração por nós, por essa reunião. Você faz, Laís? Sim, eu faço sim. Orei, minha gente. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer por esse desfrutar, quero Te agradecer pela vida de cada irmã, Senhor. Quero Te pedir também por aquelas que não puderam estar hoje conosco, porque o Senhor conhece o coração e sabe o que impediu. Mas, em especial, olha para essas Tuas filhas, Senhor. Olha para essas Tuas princesas, Senhor Jesus Cristo. E assim, concede a elas a tua graça, o teu amor, que a cada dia elas possam ser cheias do teu Espírito. Deus, eu quero te pedir que elas não venham ter só um encontro contigo, mas que elas tenham um encontro contigo com testemunho, Senhor, porque as suas filhas é a resposta para muitas pessoas. As suas filhas, Senhor, é a resposta para muitas vidas, porque elas são um espelho para que outras vejam o teu Espírito, para que vejam o teu agir, para que vejam o Senhor através delas, Senhor. Pai, e se nós não estamos da maneira que te agrada, da maneira que te convém, que o Senhor possa continuar tratando o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente, e nos colocando assim, do jeitinho, na moldura que te agrada. Porque o Senhor diz que somos únicos. O Senhor fez um de cada um de nós, mas nos uniu, Senhor, para que no conjunto, Senhor Jesus, possamos te oferecer o melhor. Então, que a cada dia possamos uma estar segurando as mãos da outra, uma estar abençoando as outras, Senhor. E assim continua conosco, nos dá um resto de noite de paz e tranquilidade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou encerrar aqui a gravação. Aleluia.